Muito bem, vamos iniciar então a aula de hoje. A palestra ela tem o tema Estudante a mais, poderosas ferramentas mentais para dominar assuntos difíceis. Muito bem, o que a gente precisa entender sobre o tópico é que entender é temporário, mas o aprendizado é eterno. Como assim? Uma vez que você tenha aprendido a andar de bicicleta, por exemplo, sem as rodinhas, de modo independente, podem se passar 30 anos, mas você ainda vai recordar como ainda andar de bicicleta. Mas por que isso acontece? Porque você aprendeu a andar de bicicleta. Por outro lado, aquele assunto que você talvez tenha estudado numa véspera de uma prova, há muitos anos atrás, aquela equação que você tinha muito pavor, aí você passou também 30 anos, por exemplo. Aí o seu filho pergunta: como é que eu consigo responder essa questão? E você diz: opa, eu aprendi isso na escola, mas eu não me recordo. Ou seja, você não aprendeu a resolver aquela questão, não aprendeu o conteúdo, mas você entendeu naquele momento. Então, entender o conteúdo é um processo que é de armazenamento temporário na memória. Por outro lado, o aprendizado é algo que você pode levar para a vida toda. Então, a pergunta é: como nós conseguimos levar o conteúdo para a vida e não apenas para uma prova que vamos fazer? No Capacita de hoje, vamos apresentar técnicas de estudo da neurociência que realmente mostram como podemos aprender o conteúdo, mesmo aqueles que são mais difíceis, mesmo aqueles que nós temos menos predisposição. Seja bem-vinda, Tia Amparo. Satisfação vê-la. Nessa palestra hoje, nós vamos aprender a respeito de 4 perguntas. A primeira delas, por que devemos estudar? Por que realmente aprender o conteúdo faz diferença para as nossas vidas? Qual é a necessidade disso? A segunda pergunta que vamos responder é quando nós devemos estudar. A terceira, quanto tempo devemos estar estudando? E a quarta e última pergunta, qual a melhor forma de estudar? Como devemos estudar para um conteúdo? Pois bem, a primeira pergunta, para entendermos como a programação do nosso cérebro funciona, ela tem a ver por que devemos estudar. Então vamos entender um pouco da parte motivacional. O livro que está sendo baseado é o livro do professor Pierre, que tem esse tema aqui, Aprendendo Inteligência. Nesse livro, o professor ele começa a explicação falando a respeito de uma garrafa. Nessa garrafa, ela está cheia de um líquido nutritivo, muito nutritivo mesmo. No entanto, nessa garrafa cai um micróbio. Esse micróbio ele se alimenta do líquido que está lá presente na garrafa e ele se divide, crescendo e se reproduzindo. Esse micróbio se divide para dois. Os dois eles se alimentam, se tornando quatro. Os quatro se alimentam e viram oito. E assim sucessivamente, sempre dobrando o número de micróbios presentes ali a cada minuto. Nós sabemos que o primeiro micróbio ele se instalou na garrafa exatamente à meia-noite. E passado-se 4 horas desde esse primeiro micróbio, metade da garrafa já estava ocupada com esses micróbios. Aí a pergunta é: qual é a hora, a exata hora, em que a garrafa vai estar completamente cheia com esses micróbios, sabendo que de 4 horas a garrafa ela estava já na metade com esses micróbios? Seja bem-vinda, Larissa. Boa noite. Prazer revê-la. O que vocês acham? Olha só, os micróbios eles se multiplicam de 2 em 2 a cada minuto. À meia-noite foi quando o primeiro dos micróbios surgiu na garrafa. E exatamente às 4 horas, metade da garrafa estava ocupada pelos micróbios. Então, qual seria o momento em que a garrafa estaria completamente cheia com esses micróbios? Vamos dar um tempo para todos pensarem. O que vocês acham? 8 horas, um dia, meses, anos, minutos?
1 hora depois. Possa ser. Mas o problema é que esses micro-organismos, eles se reproduzem dobrando a quantidade a cada minuto. Então, se exatamente às 4 horas, muito obrigado pela participação, se exatamente às 4 horas nós tivermos metade da garrafa cheia, o que vai acontecer é que às 4 horas em 1 minuto, como eles dobram de quantidade a todo momento, às 4 horas e 1 minuto você já vai ter a garrafa completamente cheia com esses micróbios. E com isso, todos os bens, aquele líquido nutritivo na garrafa será escasso. Mas por que isso aí é importante? Porque um artigo que explicava essa história, muitos anos depois, quando o professor Pierre ele escutou, ela começava exatamente desse ponto, às 4 horas. Nesse momento, um micróbio político, ele fazia um discurso para a rede Ameba, dizendo o seguinte: minhas compatriotas e meus compatriotas, já faz muito tempo, 4 longas horas para ser exato, que nosso ancestral comum chegou a essa garrafa deserta e com um corajoso espírito pioneiro, ele a colonizou. Nossa espécie cresceu orgulhosamente, apesar dos gritos estúpidos dos ambientalistas dizendo que isso iria contra esse crescimento desordenado e é nossa destruição dos bens e reservas naturais dessa garrafa. Será que eles não enxergam que no decorrer de toda a nossa história só consumimos a metade do espaço e dos recursos disponíveis? Toda a outra metade ainda está disponível, virgem e intocada para as nossas futuras gerações. Além disso, eu tenho uma excelente nova notícia que eu vou dar para vocês nesse exato momento, que é que encontramos no nosso espaço intragarrafal, isso é, fora do escopo da garrafa em que estão presentes, mais 5 garrafas, todas elas com mais líquido nutritivo. Então, nós temos recursos em abundância para poder, assim, dispor da utilização. Mas o que acontece? Olá, Esther, seja muito bem-vinda. Mas o que acontece é que você já tem metade de uma garrafa cheia. Em 1 minuto, essa garrafa vai estar completamente cheia, pois eles dobraram de quantidade. Passado mais 1 minuto, você vai ter 2 garrafas cheias. 3 minutos, você então aí vai ter mais garrafas cheias. Então, depois desse terceiro minuto, todo aquele ambiente já vai estar comprometido pela quantidade excessiva de micróbios que vai ter presentes naquele local. Mas tudo bem. Por que eu estou explicando isso? O que isso tem a ver com estudar? Podem estar perguntando-se. A questão é que, há 2.000 anos atrás, toda a população mundial, ela, assim como os micróbios, elas estavam em quantidade reduzida. Haviam 100 milhões de pessoas. Perceba, 100 milhões de pessoas de várias etnias. Você tinha índios, asiáticos, brancos, americanos, europeus, todos eles, toda a população mundial resumia-se a 100 milhões de habitantes. Então você tinha muitos recursos disponíveis, as pessoas viviam em condições que tinham recursos para poder utilizar para poder fazer o crescimento. E aí, a ordem era crescei e multiplicai-vos. Mas o que acontece? Em vez de você ter uma demanda de crescimento populacional que acompanhasse a utilização dos recursos, passados-se 2.000 anos, esses 100 milhões se tornaram 70 vezes mais. Hoje, nós estamos uma quantidade assim, muito expressiva de seres humanos aqui usufruindo desses recursos naturais. Então, isso é o que é chamado de explosão demográfica. Os recursos do planeta Terra, assim como aquela garrafa dos micróbios, ela está já cheia. E o que acontece? Nossos bens naturais estão degradando aceleradamente. Há a poluição nos mares, buraco na camada de ozônio, guerras, terrorismos, aquecimento global devido ao efeito estufa, fome, epidemias, miséria generalizada. Cerca de apenas 4% da humanidade, ela vive em razoável situação de conforto. E o que é que vai acontecer? As coisas só vão tender a piorar. Não acredita? Mas então ouça, então, a partir desse alerta, os discursos dos políticos. Assim como aquele micróbio dizia que eles deveriam expandir para usar mais recursos, hoje, o que é que nós escutamos dos nossos líderes? Crescimento. Cada vez mais devemos pensar em crescer. Então, o que acontece? Os recursos não vão acompanhar esse crescimento populacional como um todo. Em um momento ele vai acabar. E o que isso significa para nós? Significa que cada vez mais vão haver desempregados no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que a cada 3 desempregados no Brasil, apenas um
é desempregado de verdade. Ou seja, alguém que tinha realmente um emprego e perdeu. Os outros dois são pessoas que são desempregadas, mas não são porque já tinham emprego antes, mas às vezes é porque elas já têm o diploma na mão, mas não conseguiram entrar no mercado de trabalho por conta da escassez. E por que a quantidade de trabalho tem diminuído? Tem diminuído por causa da automatização de processos. Por exemplo, caixa de banco, para sacar dinheiro, você tem agora a opção de caixa eletrônico. Em alguns locais você tem frentista para poder abastecer, outros já você não precisa desse tipo de funcionário. E outras tecnologias que vão substituindo a mão de obra humana, que vão tirando emprego e meios de vida para a pessoa sobreviver. E nesse mundo maluco, que nossa geração atual e nossas futuras gerações estão vivendo, vão herdar como herança, o que vai acontecer é que cada vez vai ficar mais difícil entrar no mercado de trabalho. O mercado de trabalho vai se tornar mais competitivo. Ele não quer saber de pessoas que têm mais diplomas, mais títulos, mas ele quer pessoas com inteligência, cultura e criatividade. Então, esse primeiro tópico é por que estudar? A pergunta por que estudar, talvez você pense. Boa noite, Isabelle, minha aluna de primeiro e segundo período. Seja muito bem-vinda. A pergunta, por que estudar? A questão é que, se for para estudar como todo mundo estuda, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Cada vez mais os recursos vão se tornar escassos. Mas a pergunta é, por que estudar nesse sentido? Se for para estudar nesse sentido, como a gente vive costumeiramente, para conseguir diplomas, títulos e não fazer nada com eles, para realmente não aprender, então não tem por que estudar, não tem motivo. Mas, se nós pensarmos realmente de forma inteligente, o porquê estudar faz todo sentido. Por que isso? Faz sentido porque estudar para as provas, para tirar boas notas, passar de ano e ter um diploma é o que todo mundo faz. E isso é o que devemos evitar. Mas ao descobrir, por exemplo, que o diploma não é suficiente para arrumar um bom emprego, o que algumas pessoas fazem? Conseguem mais diplomas. Em alguns casos, também conseguem o famoso MBA. Tentam se especializar numa área para tornar-se mais atrativos ao mercado de trabalho. E no fim de tudo isso, ela vai conseguir um bom emprego? Não necessariamente, não tem garantias. Mas por que isso acontece? Porque essa pessoa usou todo o tempo dela, toda a energia dela numa direção errada. Portanto, se alguém lhe disser a seguinte frase, perceba bem: estude mais para vencer na vida. Essa frase está errada. Não dê ouvidos a ela. Estude mais para vencer na vida. É um conselho furado. Porque estudar não tem a ver com quantidade. Você não deve estudar mais, mas tem a ver com qualidade. Então, o conselho correto não é estude mais, mas sim estude melhor e estude de um modo inteligente. Se você estudar de um modo inteligente, você vai aumentar sua inteligência, sua criatividade e vai se tornar mais culto. E o que é que isso vai acontecer? As boas notas, elas vão ser consequência do seu aprendizado. Perceba que um bom aprendizado não garante boas notas. Você pode entender o assunto, memorizá-lo e tirar boas notas, mas você não leva o conhecimento para a vida. Mas se você realmente aprender, aí você leva o conhecimento para a vida. E ao invés de você pegar centenas de currículos seus e distribuir para as empresas, o que vai acontecer? As empresas vão até você, porque sabem de sua capacidade. Você desenvolveu uma inteligência que torna atrativa para elas, porque eles sabem que você tem um diferencial, um pensamento crítico. E isso torna-se algo raro nos dias de hoje. Quando você tem várias pessoas que estudam da forma errada e está ao lado de outras pessoas que também estudam da forma errada, isso se torna normal. E o que acontece? Quando isso se torna comum, aí a pessoa pensa que está tudo bem, mas não está. O importante é sermos pessoas diferentes, pensarmos fora da caixa. E pensar fora da caixa significa que nós temos que realmente aprender o conteúdo. E por aprender, vamos conseguir nos destacar. E apesar dessa explosão demográfica, essa grande quantidade de desemprego que tem na população hoje, por falta de recursos, nós conseguiremos destacar-nos se realmente conseguirmos aprender da forma correta. Então, por que estudar? Para poder aprender de verdade, levar para a vida e assim destacar-se no mercado de trabalho. Mas isso levanta algumas outras perguntas, como, por exemplo, quando nós devemos estudar? No Brasil, acontece um fenômeno
estranhíssimo no que diz respeito a esse quando. Quando o aluno ele está no ensino fundamental 1, agora primeiro ano, segundo ano, quarto ano, quinto ano, as disciplinas são tranquilas, são fáceis, mas quando ele chega no sexto ano, quinto ano, o antigo ensino fundamental, o que acontece? As disciplinas começam a ficar mais pesadas. Mas o que acontece? Esse aluno, ele tende a estudar quando? Antes da prova, depois das aulas, antes da aula. O que é que predomina entre os estudantes? Por exemplo, você como aluno, você tem o costume mais de estudar depois das aulas, antes das aulas, um dia antes da prova, no dia da prova, minutos antes da prova, ou os seus colegas, se você optar por não falar. O que é que você mais observa entre os seus colegas estudantes? Qual é o melhor momento para eles pegarem um conteúdo? Vocês podem responder no chat, fiquem à vontade. Vocês acham que é antes da prova, da aula, depois da aula, durante a aula? Opa, diante da prova. Mas você está sendo otimista, Larissa. O aluno que estuda antes da prova, um dia antes, é aquele aluno que pensa a longo prazo. É um aluno otimista, que pensa ainda que tem muito tempo ainda para poder estudar. O Wellington diz que ele revisa depois da aula. Roberto sempre. Opa, muito bem, Esther, muito bem. Mas o que acontece? Esse aluno que estuda antes da prova, ele não está fazendo um bem para ele. E existem alunos que eles, na realidade, deixam para estudar realmente de última hora. O que acontece? Mãe, por favor, me acorda 30 minutos mais cedo, se ele estudar de manhã, no caso. Ou se não, durante as aulas, ele pede permissão ao professor, ou se não, dá uma escapada lá da faculdade para poder revisar o conteúdo, o material, para poder se preparar para a prova. Mas o que é que esse aluno está fazendo? Esse aluno que estuda um dia antes, estuda no dia ou minutos antes da prova. Ele está tentando memorizar o conteúdo, entender. Aí o que acontece? Quando ele chega na prova, o conteúdo vai estar lá na mente dele. Mas ele também não pode fazer nada. Se a pessoa falar um número de telefone, se falar o conteúdo de outra disciplina, aquele conteúdo pode escapulir da mente dele. Exato, Ruth. Amarela. E aí, o que vai acontecer é que o conteúdo que ele estava lá na hora de fazer a prova vai escapar. Então, ele não aprendeu. Quando você aprende, isso aí vai se tornar algo mais duradouro. Mas o que acontece nas instituições brasileiras hoje? Os alunos, geralmente, eles estudam muito em cima da prova, na véspera, no dia, e quando chega na prova, conseguem ter uma boa nota? Conseguem, mas isso é uma ilusão de competência. Ele vai passar todo o ensino fundamental, o antigo ensino médio, estudando o conteúdo, seguindo essa política porque todo mundo faz assim, e aí chega o vestibular. Chegando no vestibular, aquele aluno que tirava boas notas, com o método de aprendizado dele, talvez ele não consiga passar. Mas por que isso aconteceu? Era um aluno brilhante, ele tirava boas notas. Aí vai fazer um cursinho. E aí talvez ele consiga passar na faculdade em seguida. Na faculdade, ele segue o mesmo procedimento de estudar na véspera, estudar no dia. E aí, por exemplo, se ele for de alguma área que precisa de um certificado, quando concluir, por exemplo, na área de direito, precisa do OAB, ou talvez na área de medicina, ele trabalhe como residente. Se ele for pedagogo, quando for prestar um concurso público para iniciar a carreira na magistratura, ou talvez em algum concurso público como serviço público, e ele tem que estudar aquele conteúdo, aí ele, eita, agora eu quero fazer esse concurso, tirar esse registro, eu preciso estudar para poder fazer a prova. Mas isso não faz sentido, porque o assunto dessa prova para o registro é todo o conteúdo que ele viu durante a graduação. Então, se você teve uma graduação de 4 anos, 5 anos, você passou 4, 5 anos conhecendo o conteúdo para a prova que você vai tirar o registro. Aí o que acontece? Você passa esses anos aprendendo o conteúdo da graduação, aí chega lá para fazer uma prova do OAB, por exemplo, se você for da área de direito, aí você vai fazer um cursinho à parte para lhe preparar para a prova do OAB para você passar e poder exercer a profissão. Não faz sentido. Mas por que isso acontece? Porque o estudo está ocorrendo no momento errado. Então, se ele está sempre ocorrendo no momento errado, quando é que você realmente deve estudar o conteúdo? A escola ela realmente tem mostrado você aprender no momento errado? Sim, infelizmente sim. Tirar boas notas é uma ilusão de competência nesse sentido. Então, quando é que você deve fazer? O livro da Bárbara Ocal, por exemplo, Aprendendo a Aprender, o livro do professor Pierre, Aprendendo Inteligência, e o livro de Cláudio de Moura Castro,
a respeito de Você Sabe Estudar, ele fala o seguinte, são esses 3 livros aqui. Não que eu esteja fazendo propaganda, mas Você Sabe Estudar. Esse livro, Aprendendo a Aprender, que inclusive tem no Coursera também, o livro é uma versão estendida do conteúdo, e esse livro aqui, Aprendendo Inteligência. O que é que eles falam sobre o momento de você realmente estudar? Uma coisa que é importante no estudo é a questão do sono. Sono regulado indica bom aprendizado. Mas por que isso acontece? Porque é no sono onde todo o conhecimento que você adquiriu no dia, ela vai ser fixada em sua memória. Agora, se porventura você deixou passar uma noite de sono sem estudar, você perdeu um dia. Como assim? Veja bem, vamos supor que você tem um professor excelente, aquele professor sensacional. Ele vai dar uma aula espetacular para você, pode ser a melhor aula da sua vida. Mas o que é que vai ficar gravado na sua mente no final do dia após essa aula? Vamos supor que ele conte uma piada, todo mundo riu, todo mundo gargalhou, e aquela aula boa, quando você passa no final do dia, você pode até esquecer, mas a piada não. A piada que ele contou para você naquele dia vai estar memorizada. Você vai passar os dias, semanas, chega a hora da prova. Aí você, opa, prova, tenho que estudar. Aí o que eu lembro da disciplina? Você lembra do conteúdo daquela aula maravilhosa? Dificilmente. Mas a piada você lembra. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o que é gravado em nossas mentes durante a noite, do sono REM, é justamente a piada, porque ela mexe com o nosso emocional. A parte do cérebro que grava o conteúdo, muda a estrutura das redes neurais, ela é um mecanismo que não é racional, ela é emocional. Então, a piada, ela mexeu com o seu emocional e por isso ela é fincada na sua mente de forma mais concreta. E aí ela vai ficar realmente como uma lembrança daquela aula. Por outro lado, o conteúdo, não. O conteúdo, você, como não deu tanta atenção, não mostrou ao seu cérebro que realmente é importante, ao passar uma noite de sono, esse conhecimento vai ser perdido. Então, o que acontece? Se você perde o conhecimento durante aquela noite, o que você pode fazer é estudar no mesmo dia o conteúdo. Então, ao assistir uma aula, preste atenção, isso é uma técnica. Ao assistir a aula, você entende o conteúdo, você não aprendeu. Mas ao assistir, revise em um outro momento o conteúdo e aí você realmente vai estar estudando a matéria. Você vai estar mostrando ao seu cérebro que aquilo realmente é importante. E aí, quando chegar durante a noite, quando o seu cérebro está permitido a descansar, você vai ter um pouco daquilo que você mostrou que era importante gravado em sua rede neural. Ela vai mudar a forma como ela está estruturada no seu cérebro. E aí, no outro dia, você vai se lembrar um pouco do conteúdo que você deu atenção especial ao estudar. Mas por que, professor, isso não acontece durante o dia, somente durante a noite? Isso acontece durante a noite porque a nossa mente ela é dividida em duas partes. Assim como o computador, você tem uma memória temporária e uma memória permanente. A memória temporária, como é a memória RAM, ela tem pouco espaço. Mas, apesar disso, você consegue gravar nela mais rapidamente. Mas ela é temporária. Por outro lado, a memória de longo prazo, você é como se fosse o HD, o SSD, onde você consegue realmente armazenar o conteúdo a longo prazo, mas você só consegue armazenar nessa memória a longo prazo durante a noite. É semelhante a, por exemplo, você tentar trocar o pneu de um carro. Durante o dia, o seu carro está em movimento, o seu cérebro está pensando, ele não consegue mudar a estrutura, trocar esse pneu durante o dia. Mas quando você está em repouso durante a noite, aí é nesse momento que o cérebro muda a estrutura das redes neurais, ele liga novas sinapses, cria conexões neurais, e aí aquele conhecimento ele torna-se parte permanente do seu cérebro, começando assim a criar estruturas de aprendizado. Por isso é que é muito importante quando você assistir uma aula, entender o conteúdo, num outro momento à parte, você vai estudar para poder aprender e fazer com que fixe a sua mente. Muito bem, mas onde é que isso poderia ser verdade? Onde é que isso poderia ser aplicado? Existe um exame chamado PISA, que mede o nível dos alunos de 15 anos durante o ensino médio, ensino fundamental. Nesse exame, foram testados 70, 100 países, não lembro ao certo. O Brasil é avaliado linguística, ciências e matemática. O Brasil ele é um dos últimos colocados nesse tipo de exame, os alunos dessas escolas.
Por outro lado, países como Finlândia, entre outros, eles estão nas primeiras colocações. Isso é triste, mas por que o Brasil está em último e esses outros países de primeiro mundo estão em primeiro? Os professores brasileiros, as instituições não são boas? Não, são boas. Mas o problema está como o aluno ele está estudando, o aluno não está aprendendo de verdade. O que acontece em países como Finlândia, o professor Pierre, no seu livro, ele fala o seguinte: esses alunos, eles têm o seguinte, como lá são países frios, então o que acontece? Esses alunos, eles têm a aula durante a manhã, mas é lá. Sim. O que acontece é o seguinte: alunos que nascem no período de inverno lá, eles têm mais contato com os pais porque eles estão dentro de casa. Isso ativa gatilhos mentais e faz com que a criança ela tenha um maior aprendizado por ter uma maior interação social com os pais. Esse é um ponto. Além disso, países como a Finlândia são países feministas. Até pouco tempo atrás, não sei agora, a presidente era uma mulher. E as mulheres lá têm o costume de trabalhar. Então, o que acontece? As escolas lá elas funcionam em período integral, mas não integral no sentido de ter todo dia aula. Aula somente de manhã, mas à tarde, cada aluno ele tem uma mesinha particular, onde ele pode estudar o conteúdo da aula. Note, estudar. Então, ele sozinho revisa o conteúdo fazendo exercícios. Esse hábito de estudar, esse período solitário, estudar é um procedimento solitário para aprendizado e a pessoa ser autodidata, é que faz com que ele encontre os desafios, supere-os, e aí ele comece a aprender o conteúdo e fazer com que o assunto fique realmente fixo na mente dele. Então, isso é o que acontecia com os alunos da Finlândia. Eles tinham esse hábito e essa estrutura por lá. E isso fazia com que as notas dele fossem mais elevadas. Aqui no Brasil, por outro lado, não. Então a gente tem uma defasagem muito forte, porque a gente realmente não, os alunos não têm o conhecimento de estudar. Aprender a aprender deveria ser uma matéria obrigatória, porque você é incentivado a tirar boas notas. Quando você tira boas notas, você diz, muito bem, você fez um bom trabalho. Mas como é que você tira boas notas? Como é que você aprende e leva isso para a vida e não só para tirar uma boa nota na prova? Então isso é um conteúdo importante. E você faz isso por fazer de modo gradativo. Esses alunos que aprendem lá na Finlândia, eles fazem isso sozinhos, mas eles fazem isso continuamente. É semelhante ao seguinte: o Schwarzenegger, por exemplo. O Schwarzenegger, ele foi para a academia, desenvolveu o seu shape, mas isso não foi algo que surgiu da noite para o dia. Vamos supor que você vai a um nutricionista, você procura um personal, e ele fala o seguinte para você: olha, qual é o prazo que você deseja? Olha, eu quero ter um corpo no grau daqui a 3 anos. Eu quero me candidatar a prefeito de uma cidade e eu quero ter um shape legal daqui a 3 anos. Tá certo. Para isso, você tem que se dedicar 1.000 horas, tá certo? Então, cerca de 40 minutos, 1 hora por dia, durante várias semanas, você vai para a academia, você vai se exercitar, vai ter uma boa alimentação, e aí daqui a 3 anos, você vai ter um corpo lá no grau. Beleza, mas o que acontece? A pessoa diz, bem, são cerca de 1.000 horas, 3 anos, eu estou pagando a academia, mas eu não vou agora. Aí você deixa passar o tempo, você passa 2 anos. Aí você deixa mais o tempo passar. Aí o que acontece? No último ano, você, eita, o prazo está acabando, eu quero me candidatar a prefeito. Aí são 1.000 horas, tá certo. Então, vamos supor que em vez de trabalhar essas 1.000 horas, 1 hora por dia tal, eu queira fazer tudo em menos tempo. Então, vou fazer agora 3 horas por dia, todo dia de academia, e aí 3 vezes 300 e tantos vai dar as 1.000 horas que eu preciso. Então, aí eu vou ter o shape que eu quero alcançar. Isso vai funcionar? Não. Por quê? Porque assim como o seu corpo, tão importante para o corpo é o momento que você está se exercitando, é o momento também que você faz as pausas. Então, esse período de 3 anos é pensado tanto nesse período de esforço quanto no período de pausa. Da mesma forma, o seu cérebro, se você quer realmente aprender, consolidar o conhecimento, você não pode fazer tudo de uma vez. Tem que ser passo a passo. Então, todo dia é como se você tivesse um degrau para subir na escada. Você tem a oportunidade. Se o dia passou, você não estudou, você perdeu um dia. A sua memória de curto prazo, a memória temporária, a memória RAM do seu cérebro, ela deixou de aprender o que ela tinha capacidade máxima de aprender naquele dia. E aí esse dia passou. Mas vamos supor que uma pessoa ela passe 10 horas todo dia, durante todos os dias da sua vida estudando. Isso é muito? É muito, é demais, é muito tempo. Mas mesmo assim, o nosso cérebro é tão poderoso, tão bem feito, que levaria cerca de 4 séculos para poder esgotar a capacidade de armazenamento
e a capacidade de processamento que nosso cérebro tem. É verdade que nós podemos viver durante muitos mais anos, mas ainda assim, nós não conseguimos viver tanto tempo. Então, nós temos sim condições de aproveitar o máximo possível que o nosso cérebro tem a oferecer enquanto estamos em vida. Então, o que é que a gente pode fazer para poder realmente aprender o conteúdo? A aula dada hoje é aula estudada hoje também. Então, não podemos deixar essa noite de sono passar sem estudarmos o conteúdo, sem revisarmos sozinhos, tendo dificuldade aprendendo o conteúdo. Por que isso é importante? Apesar que a aula dos professores podem ser a melhor do mundo, na aula você vai entender o conteúdo, mas você não aprendeu. Então, dizer que o seu filho, por exemplo, estuda de manhã, ele não estuda de manhã. Ele tem aulas de manhã, mas ele estuda sozinho em outro momento. Se ele tem aula de manhã, então ele pode estudar à tarde, por exemplo. Se ele tem aula à tarde, ele pode estudar à noite. E se ele tem aula à noite, quando é que ele estuda? Nunca? Não. Lembre-se, aula dada, aula estudada hoje, como fala o Pierre. Então, o que acontece? Se você tem aula à noite, você vai precisar dormir um pouco mais tarde. Encontre tempo para poder revisar o conteúdo e aí realmente aprender o conteúdo. Aquele pouquinho todo dia vai fazer diferença no final. Não tenho tempo, professor Lucas. Arranje tempo. Se você chega em casa e verifica a TV, por que não desligar a TV para poder aprender? A longo prazo, o conteúdo que você estuda naquele dia vai ser mais importante do que aquele programa de televisão. Até porque a televisão ela procura imbecilizar as pessoas. Ela tem o objetivo de ganhar audiência e, por isso, ela faz de todos os meios possíveis para ter sua atenção. Mas talvez você seja aquele tipo de pessoa que procrastine. Que você diz, ah, não, amanhã dá tempo. Ou senão, eu vou fazer somente uma coisa aqui e aí, sei lá, eu vou pensar como justificar para um terraplanista como convencê-lo que a Terra é redonda, por exemplo. Você estava estudando um assunto importante da aula e você cai na cabeça esse assunto. Vou aprender aqui para poder justificar quando chegar o momento. Ou senão você olha para a rua, vê alguma coisa acontecendo, chama sua atenção. Não sei. Há várias formas que você pode deixar de procrastinar. Recentemente eu estava, inclusive, preparando essa aula e aí eu parei para pensar o seguinte. Qual é a distância necessária para você ter da tela do seu computador para não afetar a sua visão? Aí está eu aqui, verificando a distância para poder pegar e não prejudicar minha visão a longo prazo. Acontece, quando você menos vê, você está procrastinando. Mas como é que você faz para evitar essa procrastinação? Você tem que se policiar. E existem livros que falam sobre isso, como, por exemplo, O Poder do Hábito. A Bárbara Oakley também fala sobre a técnica procrastinação. E lá mostram técnicas que falam a respeito disso. E isso, Esther, as pessoas pensam que estudar é somente na escola. Outros dizem que o professor é um educador. Mas não. A educação ela vem do lar. O professor ele dá aula para fazer o aluno entender, para ele ter condições de estudar. Então, o papel do professor é facilitar o conhecimento, o acesso do conhecimento do aluno. Mas o aluno, para estudar, ele tem que ser o professor dele mesmo, para que todo aquele conhecimento fique enraizado nas mentes dele. Pois bem, então é interessante no livro da Bárbara Oakley, quando ela fala a respeito de procrastinação, porque ela fala a respeito de que os assassinos, eles utilizavam metodologia, era usar veneno, o arsênio, na refeição, na bebida de algumas pessoas. E aí você tomava esse veneno, você não se dava conta, alguns momentos depois você vinha a falecer. Durante uma conferência do século XIX, dois palestrantes, eles ingeriram esse arsêmico, não me recordo, e eles ingeriram 2 vezes a quantidade necessária para matar uma pessoa. No outro dia, eles estavam muito bem. Mas por que isso aconteceu? Antes de explicar o motivo, considere o seguinte: talvez você esteja aprendendo, estudando algum conteúdo, e aí você se distrai. Não, vou ver esse vídeo aqui de gatinhos que eu achei interessante. Aí, ou se não, opa, eu vou dar uma caminhada pela casa para beber um copo d'água enquanto eu estava resolvendo essa questão. E por aí vai, de pouquinho em pouquinho. Quando você vê, opa, aconteceu aqui, eu vou ter que assistir esse filme agora, 2 horas. Eita, acabou de lançar minha série favorita na minha rede. Preciso maratonar essa série que vai me levar 20 horas. Só um momento, porque esse fone wireless, quando ele fica muito tempo desligado, ele desativa o microfone. Perceba, algo que começou aos poucos, essa procrastinação, talvez ver um vídeo de 2 minutos, ver uma série, um episódio de uma série, ou a série toda, essa maratona, perceba que é gradativo. Da mesma forma, a procrastinação, quando você permite ela minimamente, ela vai evoluindo. E você talvez pense, mas eu procrastino e não percebo, não faz sentido. Cada procrastinação é diferente e ela tem a ver com um hábito que é construído aos poucos. Perceba, hábito. O hábito tem a ver com um gatilho
esse gatilho vai levar a uma ação e essa ação vai levar a uma recompensa. Estudar é um processo exaustivo, cansativo. Então, talvez você não esteja pensando na recompensa. Ver o vídeo do gatinho, por exemplo, a série, é algo mais fácil de fazer, não exige tanto esforço. Por ser mais fácil, você tem a sensação de recompensa quando está fazendo. Mas essa recompensa ela é temporária. Ela não é uma recompensa a longo prazo. Então, o que acontece? A procrastinação ela é um hábito gradativo, cresce gradativamente. Da mesma forma, o veneno arsênio que era fornecido na bebida para matar as pessoas, e aqueles palestrantes eles ingeriram 2 vezes a quantidade normal, o que aconteceu com eles? Eles ingeriam pouco veneno dia a dia. E aí o corpo deles foi se acostumando com aquela quantidade cada vez gradativa maior de veneno, e quando eles beberam 2 vezes a quantidade mínima para matar, eles sobreviveram. O exame de urina no outro dia comprovou que eles realmente estavam sob o efeito do veneno. Isso aí foi para comprovar o fato de que quando você tem algo gradativo, isso realmente afeta o corpo, a modo como ele age. Então, da mesma forma, a procrastinação ela começa aos poucos, mas ela é prejudicial. Sim, verdade, Ruth, verdade, Esther. Verdade, exatamente. Mas, muito bem. Então, quais são algumas técnicas que podem evitar a procrastinação? Nos livros considerados, existe uma técnica chamada Pomodoro. Pomodoro, do italiano, que significa tomate. O Pomodoro é uma técnica de foco, onde você passa um tempo concentrado somente numa atividade específica, e deixa todos os outros problemas, esquece os outros problemas para focar nessa atividade. Então, por exemplo, o que é importante para aplicá-lo? Você tem que estar num local silencioso, que dê para você realmente prestar atenção, não seja interrompido durante o tempo do Pomodoro. Pode ser, por exemplo, uma biblioteca, talvez um shopping, uma praça de alimentação de um shopping, um café, um lugar que seja do seu agrado e você consiga estar focado. Além disso, talvez você seja distraído por sons. Então você pode utilizar também música para poder focar, mas não qualquer música. Você não pode entender o idioma que a música está sendo cantada. Se você conhecer o idioma, por exemplo, isso vai afetar um. Esqueci a palavra, mas o cérebro ele é dividido em 4 partes. Uma dessas partes é a parte linguística. Então, quando você está lendo o enunciado, você ativa a parte linguística. E aí, quando você está escutando a música para poder focar e evitar o som externo, você está ativando essa parte linguística, ao invés da parte criativa, da parte que você estaria distraindo com a música. Então, a música, para ela ser eficaz, ela não pode ser de uma letra que você entenda. Se você entende português, não pode ouvir música brasileira. Se você entende inglês ou outro idioma, não pode ser no idioma que você conhece. Então, o melhor é escutar músicas instrumentais. Músicas clássicas, por exemplo, mas não necessariamente. Pode ser um rock, entre outras músicas, desde que elas sejam instrumentais. Por quê? Porque elas vão estar ativando um lado do seu cérebro que não vai estar sendo utilizado para focar. Então, o lado que vai estar focando no estudo vai estar concentrado. O outro lado do seu cérebro vai estar sendo distraído pela música, e com isso ele não vai estar atrapalhando seus estudos. Beleza. E quanto tempo o Pomodoro pode ser utilizado? A regra é que você não pode ter celular ligado, não pode ter uma tela ligada, não pode ter distrações ao seu redor e tem que estar num ambiente tranquilo, que você dê para estudar. Você pode começar com sessões pequenas, 5 minutos. Você consegue focar 5 minutos numa tarefa específica sem procrastinar, somente focando e aí tentar adiantá-lo o máximo possível? Não consigo, professor Lucas. Tudo bem. Nem sempre, as pessoas não conseguem levantar 100 quilos de uma vez. É gradativo. Mas você consegue parar nesse exato momento e por 1 minuto se dedicar a essa tarefa? Perceba que 1 minuto é mais tranquilo de fazer. Se você conseguir 1 minuto, consegue 2, 3, olha só, 5, 10. E com isso você vai crescendo o tempo do seu foco. O ideal é você passar a 25 minutos, em alguns casos até 55 minutos, mas não mais que isso. Mas o importante aqui é que você foque durante esse tempo e depois vem aí a parte importante, que é talvez a parte mais importante para criar o hábito, que é a recompensa. Nessa recompensa, você vai estar descansando o seu cérebro da parte focada, e aí vai estar aliviando o seu cérebro para poder relaxar e fazer alguma coisa prazerosa, alguma coisa que não tem a ver com os estudos. Como, por exemplo, pode ser talvez ver um vídeo no YouTube do seu agrado, fazer um lanche, beber um copo d'água, mas seja qualquer coisa desde que não esteja no ambiente que você esteja, tem que desaparecer. E por que isso seria importante? Não é melhor focar realmente 1 hora direto no conteúdo? Não.
Porque o seu cérebro ele tem dois modos, o modo focado e o modo difuso. O que são esses modos? No modo focado, você está realmente concentrado no seu problema. Como esse curso é de sistemas de informação, talvez um assunto que seja comum a todos. Vamos supor que você está resolvendo umas questões de matemática. Tem lá várias equações e você está resolvendo, está focado, está no Pomodoro. Só que chega uma questão que está complicada. Aí terminou o Pomodoro, você não conseguiu resolvê-la. Aí você passa para fazer qualquer outra coisa. Você decide, vou tomar uma ducha, um banho rápido. Aí durante a ducha, no período que você está nesse período que deixou de focar no conteúdo, seu cérebro ele passa para o modo difuso, que é quando você não está pensando no problema, mas na verdade o seu cérebro, no background, ele está tentando fazer conexões como se fosse uma visão global do conteúdo, lá de cima, tentando criar conexões para verificar se você consegue resolver aquele problema. Aí talvez durante o banho, quando você sair, você, opa, eu encontrei a solução para aquele problema. Aí você corre e vai resolver aquele problema. Mas você não estava pensando como você encontrou a solução. O seu cérebro, enquanto estava no modo difuso, um modo assim espalhado, ele estava conseguindo criar conexões que até então você não via. Talvez um conteúdo de outra disciplina, ele se recordou e criou conexão. Quando criou a conexão, você se lembrou disso. E aí você conseguiu resolver. Se você é um desenvolvedor, talvez você esteja com um problema, um bug, e aí quando você vai mudar do modo focado, lá de estar sentado programando, para o modo difuso, talvez fazer uma caminhada, ir para uma academia, modos que você não está preocupado no problema, você encontrou a solução. E isso porque o seu cérebro conseguiu criar conexões. Sabe uma pessoa da história que fazia muito isso? É Thomas Edison, o criador da lâmpada. Ele tem um longo histórico de criar muitas patentes. E o que é que ele fazia? Ele era uma pessoa muito animada. Ele sabia mudar do modo focado para o modo difuso. Reza a lenda. Mas como é que ele fazia para acessar esse modo difuso com a máxima de eficiência possível? Ele costumava sentar na poltrona, ele segurava um rolo de aço e deixava no chão uma frigideira. E aí ele ia relaxando, 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 e quando ele começava a adormecer, ele deixava o rolo cair. Quando o rolo batia na frigideira, fazia um barulho. Isso despertava ele. Então, esse momento que ele começava a ficar sonolento, que é o período de sono, a noite de sono, quando você tem aquela transição, é quando você começa a ativar o modo difuso, seu cérebro começa a criar conexões, e aí talvez você tenha um estralo, que seja a palavra eureka, por exemplo. E nesses momentos, quando você tem um estralo, uma visão global, uma visão difusa, é que você pode ter uma ideia legal, e quando você voltar para o modo focado, você consegue aplicá-la. Muito bem. O que mais eu poderia falar? Em relação à procrastinação mesmo. Assim, outra coisa que você pode fazer durante esse período difuso é talvez tirar um cochilo. Professor, se eu tenho aula de manhã, almoço e desejo cochilar de tarde, eu posso ou esse sono vai ser prejudicial para mim? Você pode, mas perceba, um cochilo de 20 minutos para relaxar é diferente de você dormir 1 hora, 2 horas e acordar todo grog. Então, o cochilo, sim, é bom, é saudável, restabelece o corpo. Mas se você realmente dormir muito mais tempo, o que vai acontecer é que o seu cérebro ele vai entrar no modo difuso, vai começar a criar as conexões, e aquele conteúdo que você aprendeu durante a manhã, você já vai estar passado batido. O que foi que o professor falou mesmo? Parecia que era importante, mas eu não lembro. Então, não pode deixar passar a ir dormir sem estudar. Professor, mas eu estudo durante a prova e parece um dia antes da prova, mas parece que é legal. Mas o que acontece? Vamos supor que você tenha 5 horas para a prova. Então você tem uma semana, você tem 5 horas, você tem 5 dias para a prova. Se você deixar para estudar 5 horas antes da prova, isso vai ser menos eficiente do que você estudar 1 hora depois da aula. Então, se você estudou 1 hora o conteúdo daquela aula, depois 1 hora o conteúdo da outra aula, e assim sucessivamente antes de dormir, é mais eficiente do que você estudar 5 horas antes da prova, em termos de aprendizado. O conteúdo vai ficar melhor fixado, você vai levar para depois e vai fazer uma prova muito mais tranquilo, sem tanta ansiedade. Então, referente ao tempo também tem esse detalhe. Em referência à procrastinação, a Bárbara Ocola traz um exemplo de um aluno que ele disse que tinham 3 pontos. 3 pontos, que eram o seguinte: para o aluno se manter motivado e não procrastinar, ele recomendava fazer 3 coisas. A primeira é que, em vez de deixar a data de entrega para o dia, ele colocava a data de entrega dele numa agenda que ele fazia semanalmente, um dia antes. A agenda é outra coisa importante para se falar. E aí, ele deixava para entregar um dia antes, e ele tinha um dia inteiro, antes do dia
propriamente dito, para poder revisar o conteúdo e verificar se tinha alguma melhoria para poder fazer. E aí ele ficava menos ansioso nesse dia. Segundo detalhe, ele falava para os amigos o que estava fazendo. Mas, professor, se eu falar para os meus amigos o que eu estou fazendo, isso pode gerar em mim um senso de recompensa e eu deixo de fazer o que eu deveria fazer. Tem esse lado também. Mas, por outro lado, quando você fala para os seus amigos, por exemplo, olha, eu tenho uma prova muito importante para fazer. Aí o que vai acontecer? Seus amigos podem ajudar a lhe policiar. Se você, porventura, começar a procrastinar, eles vão falar, opa, Lucas, você não tem aquela prova para fazer? Cadê aí? Tá fazendo isso assim, assim, assado, procrastinando? Pode não. Vai fazer feio, viu? Então, falar para os seus amigos isso pode lhe ajudar também a policiar você nesse sentido. E a terceira coisa, que eu acho que é a motivação mais interessante, é o salário. Ele colocava o salário que ele queria receber quando passasse no concurso público. Que ele queria não. Que ele iria receber se passasse no concurso público sempre à vista. Então, quando ele estava lá nas dores, estudando, dizendo que esse conteúdo é maçante, está difícil, mas ele olhava lá para o salário que ele ia receber no futuro, e aí ele, não, mas eu estou fazendo isso não para sentir prazer agora, mas é para sentir prazer depois. Então, a procrastinação que ia dar prazer agora, ele começa a evitar. Então, são 3 gatilhos aí que podem fazer você evitar a procrastinação. Dar a data de entrega um dia antes, mobilizar seus amigos para lhe policiar e ter uma motivação forte para você. Pode ser o salário, pode ser a família, filhos, pode ser alguma coisa que faça você focar e não ter vontade de procrastinar. Muito bem, isso tem a ver com o quando estudar. Nós devemos estudar quando não, quanto. Pode aplicar a técnica Pomodoro para focar. Certo. Muito bem. Na aula você não aprende, na aula você entende. Pois é, Esther, pensar no salário realmente ajuda, é um fator motivacional. Principalmente nos dias de hoje, quando a gente está passando por trancos e barrancos, os boletos chegam, as cobranças chegam, e a gente só quer se tirar essa corda do pescoço. Muito bem. Na aula você não aprende, na aula você entende. Você aprende quando você está estudando sozinho. Então tem um ditado popular que diz: quando você vir um homem com fome, não lhe dê um peixe, ensine-o a pescar. Então, quando você ensina ele a pescar, você está ensinando, ele está aprendendo. Então ele vai saber como matar a fome dele por pescar. Mas se você der um peixe a ele, olha, o assunto é esse, ó. Ah, legal, um peixe. Mas ele não sabe como pegar peixe. Então isso aqui vai resolver o problema dele naquela hora, mas não depois. Por isso, o aprendizado é importante, pois você leva isso para a vida. É justamente nesses momentos de isolamento, e quando você estiver sozinho, sem nenhum professor do lado, você é o seu próprio professor, é que você vai estar aprendendo a pegar o seu peixe, você vai estar aprendendo a pescar. Então, por incrível que possa parecer, pessoal, é mais importante o tempo que você passa estudando sozinho do que aquele tempo que você passa assistindo às aulas. Por quê? Porque assistir aula é um processo passivo. Você está lá prestando atenção. Por exemplo, vocês estão aqui prestando atenção no que eu estou falando. Muito interessante, ele fala coisas bonitas, faz sentido realmente. Mas isso é passivo. Quando você está estudando, você está no processo de aprendizado ativo. Você está realmente preocupado. O que é que eu vou estudar depois? Como é que eu resolvo esse problema aqui desse enunciado? E aí você começa a fazer perguntas que vão mobilizando você a pensar de modo ativo a como resolver. E aí é que o aprendizado vai se formando. Diferente de assistir uma aula onde você está no processo passivo. E como é que eu posso tornar uma aula um processo ativo, professor? Então assistir a aula é inútil? Não. Você pode tornar a aula um processo ativo da seguinte forma. Isso tem a ver com onde estudar. Se você sabe o conteúdo que o professor vai ministrar, dê uma olhada antes. Olha só, dê uma olhada antes. Você não precisa ler o conteúdo na íntegra, você não precisa saber dar aquela aula melhor que o professor. Mas pelo menos leia os tópicos. Dê uma leitura dinâmica nas equações, no conteúdo, na primeira frase de cada parágrafo. Porque quando chegar na aula, o que o professor fala não vai ser uma completa novidade. E quem sabe até melhor, você sabe elaborar perguntas a respeito do conteúdo. E são por perguntas que você vai realmente aprender. Na verdade, a pessoa aprende mais quando erra do que quando acerta. Então é através dos erros que você vai começar a se questionar. Opa, então isso realmente funciona dessa forma. Quando eu li inicialmente, eu pensava que era assim, mas não é. E aí isso vai facilitar o aprendizado porque você mexeu com o emocional, você cometeu um equívoco. Aí você vai se sentir que, opa, não é assim. Você vai ter o sentimento. Esse sentimento mexe com o seu emocional. O emocional vai fazer com que você aprenda o conteúdo. E durante a aula, como é que você pode fazer? Faça resumos. Destaque as ideias principais.
Se você ficar simplesmente prestando atenção no que está sendo dito, entra por um ouvido, você, opa, estou entendendo, aí sai pelo outro, você, eita, deixa de entender. Mas se você estiver com papel e caneta, e ir anotando o que o professor vai dizendo, não precisa ser uma cópia na íntegra, porque o professor vai falando mais rápido do que você consegue escrever. Mas se você anotar as ideias principais, você vai se perguntar, qual é a ideia principal desse conteúdo que o professor falou? Aí você escreve. Note que essa pergunta, qual é o conteúdo principal? Qual é a palavra-chave? Você está fazendo uma pergunta, você está pensando de modo crítico. Então, quando você pensa dessa forma, você está fazendo um aprendizado ativo em relação ao conteúdo. E esse resumo pode ajudar você a estudar posteriormente também, tá? Você pode fazer um desenho, pode fazer tópicos. Existem várias formas, como, por exemplo, também o método do Cornell, para poder elaborar resumos durante a aula, que vale aí a verificação depois. O método de Cornell para poder fazer resumos, tá? Cornell. Ok. Isso é a respeito de, já vimos por que estudar, já vimos quando estudar e quanto estudar. O último tópico é como devemos estudar. Muito bem. Primeiro de tudo, quando você for estudar, evite ao máximo possível distrações. Se você estiver focado no conteúdo, qualquer distração pode fazer com que você quebre a sua linha de raciocínio e todo o assunto que você estava aprendendo. Wilma, seria bom gravar a aula? A aula vai ser gravada e vai sair disponível para vocês no final, não se preocupem. Nesse mesmo canal do YouTube, vocês vão poder acessar ela depois. Então, muito cuidado com distrações. Se você está num ambiente que não está arrumado, então arrume ele. Esse é o primeiro passo. Evite o máximo de distrações no seu ambiente. Celular, mantenha ele desligado. Não pode desligar, mantenha em outro cômodo. Deixe com a pessoa de sua confiança e diga, olha, eu vou estudar agora meia hora, só me devolva o celular quando eu terminar essa meia hora de estudo, tá certo? Vocês vão me agradecer depois. Porque dessa forma, o que você realmente aprender vai realmente ser aprendido. Não vai ser interrompido por alguma distração. Muito bem, quarto arrumado é o primeiro tópico. Segundo, músicas instrumentais. Ouvir música é bom, sim, mas como foi dito, músicas instrumentais não podem ser de um idioma que você conheça. O Pierre, ele fala a respeito de músicas... E esqueci o idioma que ele fala. Húngara. Rock húngaro, ele recomenda. Ele fala que na música o próprio húngaro não consegue entender outro húngaro. Então é muito difícil você entender realmente húngaro. O Egenilton pergunta se é bom gravar a aula para ajudar na memorização. Gravar a aula é bom, se você quiser assistir depois. Mas o problema é que quando você vai gravar a aula para reassistir, aí talvez não seja assim tão produtivo. Porque você, mais uma vez, vai estar dependendo de uma forma de aprendizado passiva. Você vai estar prestando atenção no que o professor está passando para você. E às vezes, mas talvez você, por exemplo, assistir a aula enquanto você faz resumos de modo ativo, aí talvez nesse caso, realmente gravar a aula para assistir depois e fazer esses resumos, aí faz sentido. Mas perceba, não é o ato de gravar e assistir a aula que vai fazer o aprendizado, ou memorizar. É você assistir a aula enquanto faz os resumos. E como é que você pode fazer o resumo? Isso aí é outro detalhe muito importante. É através de você escrever e não digitar. O simples ato de você escrever é o que faz toda a diferença e acho que essa é a principal ferramenta que vocês podem levar da aula de hoje. Quando você está escrevendo, você está solidificando, mostrando para o seu cérebro que aquilo realmente é importante. No livro, existe a seguinte frase: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, durante a aula, você entende o conteúdo, é verdade. Se você simplesmente estiver escutando, aí você pode esquecer, você não tem muito conteúdo para memorizar. Mas se você mesmo faz, você aprende. Então, quando você está assistindo a aula gravada, está no meio você está escrevendo, esse ato de escrever e fazer resumos, você está solidificando o conhecimento na sua mente. Você pode até pegar aquele resumo e jogar fora, porque é o ato de escrever, não o resumo em si, o papel que você produziu, que vai gerar conhecimento. Mas é o escrever, esse fazer que vai fazer a diferença. Mas, professor, o que é que eu sei o que vou escrever? O Pierre, ele fala o seguinte: quando você for escrever algum resumo, pense o seguinte:
Exato, Nath. Se você faz, você aprende. Quando você estiver escrevendo, pense que você vai fazer uma cola para uma prova. Quando você faz uma cola para uma prova, você sempre se preocupa o que é mais importante para aquela prova. E quando você responder se aquilo é importante ou não para saber durante a prova, você tem a resposta sobre o que é importante você escrever no papel. Você não vai fazer uma cópia exata do livro, mas vai copiar as ideias principais. E essa cópia é justamente a cola, a parte importante que você quer levar para lá. É isso que você vai escrever. E quando você escreve, você mostra ao seu cérebro que é importante ele memorizar. E por você fazer isso continuamente, vários e vários dias, aquele conhecimento o seu cérebro vai perceber. Opa, isso não é tão legal, isso não mexe com o emocional, mas ele está fazendo isso tantas vezes que eu acho que é importante memorizar. E aí você acaba aprendendo aquilo ali. Tem um ditado que fala que quando água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, por fazer isso continuamente, o cérebro ele vai acabar memorizando e você pode acabar aprendendo também. Isso é outra forma, mas perceba, é um processo contínuo. Você não está memorizando tudo em um dia para esquecer depois, mas por fazer continuamente, o cérebro percebe a importância daquele assunto. Mas nem todo assunto ele é aprendido dessa forma. Você não pode simplesmente parar um dia, começar a aprender durante vários dias e você vai aprender. Não. Existe diferença, por exemplo, em você aprender um conteúdo de uma disciplina, por exemplo, de história e uma disciplina de matemática. Qual é a diferença? Imagine a disciplina de história como uma casa, um condomínio de casas. Então você tem várias casas lá e elas juntas formam um condomínio. Aí o que acontece? A matemática, ela é uma matéria. Olá, Natália, seja bem-vinda. Boa noite. Minha aluna também. A matemática, ela é a matéria que mais sofre com a forma errada, como todo mundo estuda. Mas por que isso acontece? No caso do condomínio, se a forma errada de estudar é na véspera da prova, e você estuda na véspera de uma prova de história, uma dessas casas de um condomínio ela pode ruir. Você pode esquecer completamente a história do Egito Antigo. Mas nada impede que aquela outra casa, do terreno ao lado do condomínio, sobre a Revolução Francesa, você deixe de entender o conteúdo dela, deixe de aprender. Então, mesmo que você deixe de entender, por exemplo, a história do Egito Antigo, você entende a Revolução Francesa. Se você esquecer esses dois, isso vai impedir de você entender, por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, em termos de história? Não, não vai impedir. Então, perceba que quando você está aprendendo história, um assunto não necessariamente depende do outro para você vir a aprender. Mas a matemática é diferente. A matemática não é um condomínio de casas. Um curso de matemática é como um condomínio, mas de prédios, onde cada degrau é um conteúdo que você está aprendendo que vai ser importante para o outro. Então, se o sexto andar desse condomínio, desse prédio de álgebra, ele não for construído, jamais conseguiremos levantar o sétimo andar desse prédio, ou o oitavo, assim sucessivamente. Mas por quê? Porque a matemática, as pessoas elas não têm dúvidas, elas têm dívidas. Se você deixar de estudar um conteúdo da matemática, o conteúdo mais à frente vai ser perdido. Você vai deixar de conseguir entender como ele funciona. Isso, Nádia, o conteúdo ela vai se sobrepondo. Então, quando você deixar de estudar para aprender e começar a estudar realmente para tirar a nota da prova, o seu prédio ele está parado. Você deixou de construir essa base sólida de conhecimento. Então, o pior erro que alguém pode cometer é desistir de aprender e o que quer que seja apenas porque encontrou alguma dificuldade. E a matemática, ela, se porventura não conseguir entrar na sua cabeça, o que você deve fazer? Eu não consigo construir esse degrau da álgebra. Procure ajuda imediatamente. Porque se você não conseguir aprender esse conteúdo, o conteúdo à frente que precisava desse vai ser pior ainda. E isso vai criar um efeito bola de neve. Aí você diz: odeio matemática, eu não entendo como funciona. Você não odeia, você não é que você não entenda. É que em algum momento da sua vida, um desses degraus, desses andares, ele não foi bem construído. Então você tem uma dívida para com o seu aprendizado. Então o que você deve fazer? Saber qual é o andar que está defeituoso, que está com a pendência, focar nele e aí todo aquele seu conhecimento, degrau, andar a andar, vai ser solidificado. Aí você vai vir realmente entender o conteúdo. Muito bem, mas por que a matemática é um assunto muito mais assim prático do que as outras disciplinas, por exemplo? Porque na matemática, perceba, você resolve problemas, você está lá papel e caneta,
está resolvendo as equações. Então, você está fazendo. Diferente de outros conteúdos, por exemplo, de história, onde você escuta, entende e você, opa, agora eu sei. Não, você você entendeu, mas você não aprendeu. Mas na matemática, talvez você não entenda de cara, mas por fazer, você está aprendendo. E aí você sabe fazer, por exemplo, contas de padaria, se você aprendeu, realmente praticou. Ou você sabe fazer uma percentagem, uma regra de 3, para saber a taxa de juros bancária, por exemplo, de empréstimo, para saber se você está ou não sendo lesado pelo banco. Ou você aprende a mexer com bolsa de valores, saber o percentual de lucro, quando você deve comprar ou vender, para poder ter, assim, liquidez quando for vender uma ação para deduzir do imposto de renda, e assim sucessivamente, para a própria declaração de imposto de renda. Então, a matemática você mais faz e por fazer você aprende, enquanto que outras disciplinas você está entendendo e você não dedica aquele tempo para poder fazer resumos, criar um conhecimento ativo e aí vir realmente a aprender a matéria. Muito bem, aprendemos então as 4 perguntas da aula de hoje. Aprendemos a respeito de por que devemos estudar, porque cada vez mais temos mais pessoas no mundo, existe uma competitividade muito grande nessa explosão demográfica, então se você realmente souber estudar, você vai estar à frente de muitas pessoas, tá certo? E aí você não vai distribuir seus currículos. As empresas virão até você, e com bons salários. A segunda pergunta foi quando devemos estudar? É na véspera da prova? No dia da prova? 5 minutos antes da prova? Não. Esse não é o melhor momento se você quiser estudar e aprender. O melhor momento é antes da aula, dar uma visão rápida no conteúdo, durante a aula criar resumos, fazendo um aprendizado ativo por meio de perguntas, identificando palavras-chave, e depois da aula, antes do dia terminar, estudar o conteúdo, e aí sim solidificar na sua mente, mostrando que é importante aquele assunto estar enraizado no seu cérebro. E aí você vai ter esse assunto levado para longo prazo. Lembre-se, o aprendizado é como a academia, mas para a mente. Ela é um processo contínuo, você não pode fazer todo de uma vez. É um processo que é feito aos poucos, mas todo dia. A terceira pergunta é, quando devemos estudar? Quanto? Você pode usar técnicas como, por exemplo, do Pomodoro, pode criar não necessariamente uns 25 minutos, você pode maneirar em relação ao tempo, pode ser 5, 1 minuto, tem que ser gradativo. No livro da Barbara Oaklow, ela fala a respeito de automedicação. Um estudante de pós-graduação, ele estava tentando aprender a respeito de acne, e aí ele começou a se automedicar, e aí ele começou a fazer experimentação e viu algo que só foi percebido na ciência 10 anos depois. E aí ele fez outros experimentos também. Mas eu estou recomendando aqui a automedicação? Não. Eu estou recomendando aqui você se conhecer. Então, você vai aprendendo a dosar o quanto você realmente consegue estudar, quanto tempo você realmente consegue focar no conteúdo de verdade, sem ser interrompido, sem perder o fluxo, estando realmente focado naquele conteúdo. E isso você vai aprender com prática. É 1 hora? Talvez 1 hora direto não seja melhor para você. É meia hora? Talvez. 5 minutos? Não. 2 minutos você consegue? Então, vá aumentando gradativamente. E a última pergunta foi como estudar. E aí a gente aprendeu a respeito da diferença do quarto, da casa, do apartamento em relação aos condomínios. Tem o conhecimento gradativo e tem conhecimentos que não dependem um dos outros. Vimos também outras questões como músicas instrumentais, que não seja do idioma que você conhece, manter o local, o ambiente de estudos arrumado, não precisa ser necessariamente um quarto, mas um local reservado, talvez uma biblioteca, um café, etc, etc, mas que seja reservado para você conseguir focar. E mais importante, escreva, não digite. Talvez você tenha um tablet, um computador, faça resumos digitais, mas o ato de você escrever, pegar a sua mão, sua função motora e escrever, isso vai solidificar na sua mente o conteúdo. Lembre-se, se você escuta, você esquece. Se você vê, você entende, mas se você fizer, você vai aprender. Então, escrever, sim. Digitar, não, se você realmente quiser aprender a longo prazo. E aí o livro do Pierre, ele fala alguns pontos a mais. Vocês agora aprenderam a aprender, é verdade. Mas se você quer ir além, para realmente maximizar o conhecimento, a inteligência de vocês podem fazer alguma coisa a mais. Aí ele fala a respeito do método. Aqui na página 95, pessoal, desculpem se eu não estiver vendo algumas dúvidas de vocês. O Wilma fala, acho que é aí que está o erro. Tentar estudar tudo de uma vez em cima da hora. Exatamente, Wilma. Está muito errado. Você vai memorizar, vai entender. Mas passado da prova, passado aquela euforia, aquela adrenalina, você vai esquecer.
A análise já fala, é pelo que ele falou, fica difícil absorver em cima da hora. É exatamente. Aqui na página 95, ele fala a respeito do método. E fala de uma experiência muito interessante, que é o seguinte. O Pierre, certa vez, ele estava no táxi. Pierre já é falecido, é uma pessoa muito estudiosa, passou quase 5 décadas ensinando, então ele teve mais de 100 mil alunos de cursinho. Aí na época dele tinha táxi. Aí quando ele estava andando de táxi, ele começou a falar com uma pessoa. A história diz o seguinte: uma vez, para dar um exemplo disso, eu peguei um táxi na esquina da escola em que lecionava. E o motorista, um jovem rapaz que já havia me transportado antes, ele pergunta: professor, na sua escola, à noite, existe um cursinho que prepare para o exame da OAB? Aí ele, fiquei curioso, perguntei para ele por que ele estava à procura de um cursinho para fazer a OAB. Aí ele, sabe o que é, professor? Perguntou o rapaz. É que meus colegas, normalmente eles terminam o curso de Direito e fazem o cursinho no ano seguinte, podendo assim obter a carteira de advogado se passarem no exame. Mas eles só fazem isso um ano depois de formados. Aí o que ele queria era fazer o exame no último ano da graduação de Direito. Aí o Pierre fala, mas formar em quê? Aí ele, eu quero me formar em Direito. Mas e nesse curso de Direito que você está fazendo? Ele continua se fazendo de ingênuo, o Pierre. Você aprende o quê? Receitas de culinária vegetariana? Aí ele, não, nós aprendemos técnicas de direito. Opa, você passa 5 anos aprendendo técnicas de direito. E isso realmente não prepara você para fazer a prova do OAB? É, né? Prepara. Então por que você precisa de um preparatório, um cursinho, para poder fazer a prova do OAB? Se você aprende todo esse conteúdo em 5 anos. Eles conversam, né? Ele fala também, o que é que vai cair no cursinho do OAB? Você vai aprender direito. O que você estudou durante 5 anos? Direito. E o que é que vai cair na prova da OAB para você tirar o seu registro? Direito. Então, por que você então vai precisar fazer um cursinho da OAB com duração de 1 ano se você passa 5 anos estudando o conteúdo? Aí ele diz, eu não tinha percebido isso. E nenhum dos meus colegas também. Então, qual é o detalhe? Durante o ensino fundamental, o ensino médio, as pessoas elas estudam do modo errado, levam isso para a vida, levam isso para a graduação e levam isso até para a pós-graduação. Tem um método de aprender errado. E aí acaba pensando que tem que fazer um cursinho para compensar, mas o cursinho não é algo que vai fazer consertar esse erro. O erro é que você não tem estudado corretamente desde o princípio. Todo dia, revisar o conteúdo aos poucos para poder crescer o seu conhecimento de modo gradativo. E o pior, o que acontece é, quando todo mundo está estudando do modo errado, você pensa que é o normal, você que está certo. Então quem faz diferente é que é o estranho, quando na verdade não deveria ser. Cada um de vocês que está aqui presente, os 18 presentes, tem que se preocupar em ser o ponto fora da curva, o outlier, aquele que faz do modo diferente. Porque nesse caso, fazer diferente é estudar do modo certo, é você realmente aprender de fato. E aí você não vai precisar de fazer de um cursinho quando terminar o ensino médio para fazer um vestibular, por exemplo, porque você já tem há muitos anos estudado para aquele vestibular. Claro, se todo mundo estudar realmente para o vestibular, vai ser mais difícil, você precisa mais tempo. Mas você vai ser uma pessoa competitiva no sentido de ter condições de poder sobressair. Da mesma forma, no curso de Direito, Medicina, Fisioterapia, se você tem estudado continuamente, você vai ter condições de tirar uma boa nota. Beleza. Aí aqui fala a respeito de 3 categorias de aluno. As 3 categorias são a respeito... Isso. Os eternos idiotas, os preguiçosos e os nerds. Vamos supor que o professor passe um problema e diga, o problema tem assim assadas condições. O preguiçoso, ele não vai dar a mínima para resolver aquele problema. No máximo, ele vai pegar a resposta com o nerd para poder entregar ao professor e dizer, olha só, consegui fazer. Mas ele não se preocupa em resolvê-lo. O nerd, ela é aquele tipo de pessoa que realmente se preocupa em resolver o exercício. E é quando ele termina o exercício, ele é o primeiro a dizer, terminei. Porque ele tem o prazer de terminar o conteúdo. Aí tem uma frase que o livro fala, uma frase chinês, que é um provérbio chinês, que existe um prazer enorme depois, quando a dor vem antes. Mas se o prazer vem primeiro, a dor vem depois. Então, quando o nerd está lá resolvendo, sendo diferentão, sofrendo bullying, talvez pelos preguiçosos, quando ele está só resolvendo, ele está sofrendo agora. Mas a recompensa vem depois. Seja por meio de ter a satisfação da resposta certa, seja pelo aprendizado do conteúdo. Mas o preguiçoso, ele tem o prazer agora. Ele resolveu o exercício, o professor talvez tenha dado a nota, tenha passado, massa.
ele ficou feliz. Mas depois vem a dor. Então, prazer na hora, dor depois. Dor agora, prazer depois. E muito mais prazer depois. Já a segunda categoria, os preguiçosos, o que é que eles são? Os preguiçosos são aqueles que não se preocupam em resolver, mas eles se preocupam em saber a resposta e talvez saber como chegaram naquela resposta. E aí ele acaba que, por começar a entender a preocupação, a dúvida que ele tenha, ele entende o assunto e fica naquele meio termo entre o nerd e o preguiçoso. O preguiçoso realmente ele não tem salvação. Ele é aquele tipo de pessoa que, como ele não dá a mínima para o aprendizado, para o estudo, ele vai entender, mas não vai conseguir levar isso para a vida. Mas o preguiçoso, ele tem salvação, porque ele tem a curiosidade de saber como se chega à resposta, mas se ele se preocupar em mudar o seu proceder, sair dessa zona de conforto, colocar a mão na massa e não somente saber a resposta, saber a resolução, aí ele pode vir a se tornar um nerd. E aí realmente vir a aprender o conteúdo. Quantas horas devo estudar por dia? Nádia pergunta. O recomendado é você estudar, primeiramente você se conhecer, saber os limites do seu próprio corpo, até onde você consegue estudar. Mas você pode começar aos poucos, mas o Pierre ele recomenda não mais que 4 horas. Mas se eu estiver estudando para o vestibular, professor Lucas, eu quero estudar 8 horas, o que é que vai acontecer? Se você estudar 8 horas, quando você chegar na 7ª, 8ª hora, aquelas 4 primeiras horas que você se dedicou, não adianta, você vai ter esquecido. Então, estudar demais vai sobrecarregar seu cérebro, aquela capacidade de aprendizado que você tem no dia, e aí você vai perder o conteúdo que você estudou antes. Outra coisa também muito importante, não estudem 4 horas seguidas de uma única matéria. Façam alternância de conteúdo. Se você passa, por exemplo, meia hora estudando matemática, aí tem 5 minutos de recompensa, aí passa meia hora estudando português. Por quê? Porque quando você alterna o conteúdo, o seu cérebro, ele vai entrar no modo difuso em matemática e o modo focado em português. E aí ele começa a tentar entender como é para resolver aquelas questões. Aí quando você mudar de português para ciências, por exemplo, aí ele vai começar a trabalhar no background como trabalhar naquela parte linguística de português. Então também não estude 4 horas seguidas de um único conteúdo. Alterne as matérias para que o aprendizado venha realmente ser solidificar. Ok, outra coisa também, sim, como é que o preguiçoso ele pode vir a realmente se tornar um nerd? É saindo da zona de conforto. Aí o livro ele traz uma ilustração bem interessante. Como é que o preguiçoso faz para se tornar um nerd saudável, bem-humorado e deixar de ser esse preguiçoso, sair dessa zona de conforto? O ideal é ele fazer com que o mais difícil se torne também algo que dê mais prazer a ele. E como é que ele pode fazer isso? Responda a seguinte pergunta. Code está falando que faz isso muito bem. Parabéns, Code. Como é que você responde essa pergunta? O que é que dá mais prazer para você? Assistir a um filme muito bom de uma série que você goste ou ter aula de inglês? Pense aí. Assistir um filme que você quer de uma série que você gosta ou ter aula de inglês? Se você pensou em assistir um filme que vai dar mais prazer para você, parabéns. Você é uma pessoa normal, porque assistir uma aula de inglês não é realmente muito prazeroso. Assistir um filme de uma série favorita é muito melhor. Ok, mas se você optou pelo DVD, você é uma pessoa normal, fez uma boa escolha. Mas agora vamos para a segunda pergunta. Isabelle diz aula de inglês porque eu também dou aula de inglês. Boa, Isabelle. Então, dar aula de inglês para você é um prazer. Isso lhe dá satisfação. Mas saiba que você é um ponto fora da curva, tá certo? Mas é também porque essa é a sua área que você gosta. Então, é a área que dá prazer para você. Mas a outra pergunta é, se você porventura for fraquinho em inglês, o que é que vai criar maior dificuldade em você? Assistir a série favorita, se você for por essa rota, com o áudio em inglês ou em português, se você for fraco no idioma do inglês? O que é que vai ser mais difícil? Igor falou assistir o filme em inglês. Isso foi em relação à primeira pergunta, mas sim, se você tem dificuldade em inglês, assistir a série favorita em inglês vai criar um nó no seu cérebro, vai ser mais difícil. Então, mas se você porventura optou por assistir a série dublada, você fez uma péssima escolha. Afinal, sempre que você tiver a oportunidade, procure dentro do que é mais gostoso, que dá prazer a você, aquilo que é mais difícil. E o que seria mais difícil para você? Assistir aquela sua série favorita em inglês. Se você mudou de ideia, talvez agora você pense, tudo bem, vou assistir a série em inglês.
mas com legendas em português. Outra escolha ruim. Royuma falou assistir em coreano. Boa, Wilma, se você tem interesse em aprender coreano, assista em coreano. E sem legendas. Ou, se você aprender já o alfabeto, assista com legendas em coreano também para você começar a se familiarizar. Beleza, então você optou por assistir a série em inglês, mas com legendas em português. Isso é uma péssima escolha. Mas por quê? Talvez se pergunte. Nada de especial, mas quando você assiste ao filme com áudio em inglês e com legendas também em inglês, você talvez pense, eu não vou entender nada. Mas essa é a ideia. Por mais difícil que possa parecer, você vai entender sim. Minimamente, talvez. Mas quando você começa a criar o hábito de continuamente assistir essas aulas em outro idioma que você não está acostumado, esse aprendizado contínuo, esse hábito, pode ser mais efetivo do que você talvez estar numa aula de inglês por completo, por exemplo, 2 horas seguidas de aula. Porque você vai estar fazendo algo que você goste, que é assistir aquela série, mas numa condição que está difícil, desafiadora para você, que é em outro idioma. E aí talvez você aprenda uma gíria nova, talvez uma expressão nova, uma palavra nova, e você começa a achar interessante. Aqueles personagens de sua série favorita começam a falar ela e você, opa, aí você está aprendendo aquela série. Por exemplo, eu gosto muito de assistir animes. Massa. Algumas vezes assisto um anime lá com legenda em português. Isso está certo? Não. Está completamente contrário do que eu estou falando aqui. Mas é um processo tão contínuo que o que aconteceu? Quando eu viajei para o Japão, eu decidi ir para o cinema. Tava tendo live action de um anime muito massa que eu gostava. E aí eu decidi, eu vou assistir. Aí a atendente lá do caixa estava olhando para mim e disse a expressão lá que não ia ter legenda em inglês, por exemplo. Nem ia ter legenda em inglês, nem ia ter legenda em japonês, nem nada. Então eu tive que assistir uma live action que eu gostava muito, em japonês puro, sem legenda. Consegui entender? Por incrível que pareça, sim. Eu sei falar japonês? Não. Mas o meu áudio, minha audição estava tão treinada que eu conseguia entender aquelas expressões. Eu sabia o que eles estavam querendo dizer, apesar de não conseguir reproduzir o que eles estavam falando. Mas eu conseguia entender. Por quê? Porque eu estava saindo da minha zona de conforto. Talvez eu estava bastante confortável assistindo animes, mas foi um processo contínuo que minha mente acabou aprendendo a discernir os sons. E aí eu consegui entender o que eles estavam falando, as expressões. Eu estava fazendo algo que eu gostava, mas numa situação difícil. Foi realmente bastante desafiador, mas consegui. Da mesma forma, se você fazer algo que goste, mas numa situação difícil, isso vai fazer você aprender. E quer saber onde isso é verdade? Os bebês. Você chega lá, você é o tiozão, Gugu Dadá. O bebê olha para você com a cara estranha. O que é que meu tio quer dizer? O que danado é Gugu Dadá? O bebê não tem legenda embaixo para entender o que é Gugu Dadá. Mas, apesar dele não conseguir entender, com o tempo ele vai começando a aprender a pronunciar os sons. E aí ele vai sendo treinado a, por exemplo, aprender uma letra, um som, e daí ele começa a formar palavras, frases. Então, o bebê, ele não é um processo gostoso, divertido para o bebê aprender. Afinal, não tem legenda, ele não consegue entender o que as pessoas estão falando. Mas é um processo contínuo. E por ser contínuo no desenvolvimento dele, ele aprende, por exemplo, a falar o idioma. Nesse caso, o português. Sim, outra coisa que eu lembrei agora muito importante. Enquanto eu for lembrando, eu vou falando. Professor, inteligência genética. A pessoa nasceu, ela tem o dom natural para poder tirar boas notas, para, sei lá, ter uma graduação, mestrado, doutorado. Isso é porque ela nasceu inteligente, não é? Não. A inteligência, ela não é genética. Ela é ambiental, no sentido que ela depende do meio para poder ser concretizada. Vejam só, vamos supor que... Supor não. Quando você tem várias amostras estatísticas, você tem o que tem um gráfico que forma uma gaussiana, que é um sino. Ela tem esse formato aqui. Onde a média ela está nessa região aqui, que tem a maior concentração. Se você pegar o QI da população mundial, você vai ter pouquíssimas pessoas com QI muito acima da média e pouquíssimas pessoas com QI muito abaixo da média. E muitas pessoas aqui na média. Vamos supor que a média seja 100. Se você pegar a média de um europeu, de um país europeu, a média ela segue essa gaussiana, é uma média 100. Se você pegar a média de um país como o Japão, por exemplo, um asiático, a média, essa gaussiana, a média está em 113. Então, o QI médio de um japonês, vamos supor, é 113. Se você pegar o QI médio de um brasileiro, é 87. Isso significa que os brasileiros são menos inteligentes do que os outros? Do que a média global? Não. Mas o meio, a forma como estamos estudando, está afetando a inteligência, o índice de inteligência dos brasileiros.
Aí talvez você pense, opa, eu tenho olho puxado, professor, eu tenho ascendência japonês. Eu sou mais inteligente? Não. Os japoneses que têm essa média de 113 são japoneses que foram nascidos e criados no Japão, não no Brasil. Isso acontece porque o meio estrutural, a forma como eles aprendem lá naquele local é diferente, a cultura é diferente, é mais. Eles são focados lá em realmente aprender, países como Finlândia também. Aqui no Brasil, não. As pessoas fazem o quê? Eu vou estudar na véspera da prova, no dia da prova, vou entender, tirar uma boa nota. Massa. Você aprendeu? Não. Como resultado, você não leva para a vida. Então, isso é muito importante. Nem sempre o que você pensa que é o caminho mais fácil, o atalho, vai lhe fazer ser bem sucedido na vida. Então, esse livro aqui, ele termina fazendo o seguinte comentário. Então, como é que eu posso definitivamente me tornar mais inteligente, professor? Ele fala a respeito de leitura. Você precisa aprender a ler por prazer, ler muitos livros. Mas, professor, eu odeio ler. É horrível. Isso me causa um mal-estar. Eu começo a ler 10 páginas e já não aguento mais. Aí o livro ele traz a seguinte frase: só escreve bem quem lê bem. E só lê bem quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Aí fala a ilustração de um cavalo. Você pode levar o cavalo até a água, mas não pode forçar ele a beber. Você pode empurrar a cabeça do cavalo lá para beber a água. Mas ele vai beber? Não. É mais capaz que ele fique com raiva lá do local onde ele está bebendo. Da mesma forma, por exemplo, isso é um problema institucional, o Pierre ele fala isso no livro dele, que é as escolas, elas dizem, leia Machado de Assis, leia o livro de fulano de tal, leia até o fim, faça um resumo crítico para a próxima aula. Aí você começa a ler e você não gosta. Aí você pensa que aquilo ali não dá prazer para você, você começa a pensar, eu odeio ler. Mas será que você odeia mesmo ler ou você odeia a forma como você está aprendendo a ler? Você é aquele cavalo que está sendo empurrado para a água e estão forçando você a beber, mas você não gosta daquela forma. Uma outra ilustração, vamos supor que você faça uma viagem daqui para Minas Gerais de ônibus, supondo que não houvesse pandemia. Aí você faz uma parada numa determinada cidade, e aí quando você faz essa parada para esticar as pernas, você percebe que o atendente é careca. Massa. Aí você vai comer alguma coisa, a recepcionista, a garçonete, é uma moça muito bonita. Aí você vai pagar a conta, outra moça muito bonita. Aí você passa lá vai andando, voltando, você vê mais homens carecas. Aí você volta pro ônibus. Aí você faz a viagem e tal, e quando você vai falar sobre por onde você passou, você fala, olha, eu passei por uma cidade, e lá, você não vai acreditar, mas todo mundo lá era careca e tinham moças muito bonitas. Todos os homens eram carecas e as moças eram bonitas. Aí perceba, você está generalizando toda a estrutura daquele local com base na amostra que você viu, o que não é verdade. Então, se você teve péssimas experiências com aquele livro e não consegue mais ler por prazer, você pensa que odeia ler, isso vai afetar, não deixa que isso afete você. A questão é que você ainda não encontrou o livro que lhe deixa feliz. Então, o último conhecimento que o livro passa para a gente, ela tem a ver como é que a gente então consegue aprender a ler por prazer. Você vai aprender a ler quando você encontrar aquele livro que vai fazer despertar em você o gosto pela leitura. E como é que você faz isso? Você precisa encontrar. Existem dezenas de milhares de livros pelo mundo. E um nicho desses é o nicho que é o seu favorito. Então, como é que você descobre? Pegue um livro. Por favor, não seja um livro de referência, não seja um dicionário, não seja um livro específico, técnico, por exemplo, Internet das Coisas, ou Computação Ubíqua e Big Data. Como isso afeta a tecnologia do século XXI. Vou pegar esse livro para ler para ver se eu gosto. Não. Vá de leve. Leia um livro de ficção, leia uma história. Pode ser, por exemplo, um autor brasileiro, não precisa ser um idioma estrangeiro. E comece a ler. Aí você começa a ler e tal. Você começou a achar chato, está na 10ª página e você não gostou, deixe esse livro de lado, pegue outro livro. Faça isso quantas vezes você achar necessário. Aí você leu 12 livros, nenhum deles você foi com a cara, você não gostou da história. Isso significa que todos os livros são ruins? Não, é porque você ainda não achou o seu livro. Dê uma chance. Quando você encontrar esse livro, você vai começar a desenvolver gosto pela leitura. O Pierre, ele fala que isso aconteceu quando ele tinha 9 anos. O irmão dele estava lendo o livro do Conde de Monte Cristo. E aí era um livro grosso. Quando ele terminou de ler esse livro, ele disse, que leitura maravilhosa. Aí Pierre, que é o autor desse livro, professor há 50 anos, perguntou, mano,
Ele não disse, mano, esse livro é bom mesmo? O irmão dele pegou o livro e disse, veja por você mesmo. Aí Pierre, ele pegou esse livro, levou para casa e começou a ler. Aí ele só parou de ler quando viu o sol batendo na cara dele. Ele percebeu que ele tinha passado a noite toda lendo aquele livro e nem viu o tempo passar. É esse tipo de leitura que você deve procurar saber, procurar reconhecer. Quando você tiver esse tipo de leitura, aí você vai começar a desenvolver gosto pela leitura. E aí um livro vai levar a outro, que vai levar a outro. E por você aprender o conteúdo, é que você vai começar a desenvolver um senso crítico, vai aprender a falar melhor, tomar escolhas melhores e ter um diferencial, se tornar uma pessoa mais inteligente. Todas aquelas competências de aprendizado que aprendemos vão ser maximizadas pelo conhecimento que você adquiriu. Porque quer saber qual é a diferença do ser humano para um animal, como um cachorro, por exemplo? O animal nasce, cresce, reproduz e morre. Mas ele não tem consciência do que está acontecendo. O ser humano não. Ele pode escrever livros, pode deixar um legado. E as futuras gerações podem ter acesso a esse legado, a esse conteúdo, a esse livro. E esse conteúdo, esse aprendizado, faz com que você não cometa os mesmos erros do passado. Cometa novos. E esses novos erros são coisas ruins? Talvez, mas eles vão fornecer aprendizado, que aí você vai poder levar para as futuras gerações, e aí, de modo incremental, você vai conseguir levar esse aprendizado adiante. Então, talvez o Conde de Monte Cristo não seja o seu livro favorito, foi o do Pierre, mas talvez não seja o seu. Você pode achar outros livros interessantes, como, por exemplo, O Assassinato no Expresso do Oriente, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, Pássaros Feridos, É o Robô, Sabrina, Harry Potter, entre outros livros. Você só não achou o seu ainda. Mas assim que você encontrar, desenvolver prazer pela leitura, você com certeza vai se tornar uma pessoa melhor. E isso é o mais importante, vai maximizar seu aprendizado. Por último, eu só gostaria de deixar um pensamento, eu acho que eu consegui falar aqui tudo que eu lembrava. Ah, sim, técnicas. Algumas outras técnicas que eu não abordei, porque seriam mais aulas a respeito, seriam os mnemônicos. Se você ver um assunto difícil, fazer um mnemônico, o que é isso? É você criar uma frase engraçada, por exemplo, algo que lembre você de alguma coisa. Então, numa aula de física, por exemplo, existe a fórmula do sorvete, que é a função horária do espaço do movimento retilíneo e uniforme. S, que é a distância, é igual a S0, a distância inicial, mais V vezes T, velocidade vezes o tempo. Sorvete. Então, você pensa no sorvete, pensa na função horária do tempo do MRU. Então, você fez uma palavra que associou você a uma função. Da mesma forma, você pode associar uma palavra a alguma coisa. E isso é chamado de mnemônico. Faz você se lembrar. Se você precisa memorizar um número de telefone, por exemplo, aí talvez você, para memorizar, você cria mnemônicos para cada um daqueles números, talvez sequências de números. Aquele número me lembra a data de aniversário de alguém. Aquele outro número é, por exemplo, a minha senha bancária. Você precisa espalhar que lembra a sua senha bancária? Não. Mas só estou criando aqui uma ideia. Aí você, para se lembrar daquele número, você começa a se lembrar desses detalhes e aí fica mais fácil você memorizar. Isso é uma técnica. Outra técnica, mapa mental. O mapa mental é bom? Sim, mas desde que você saiba utilizar. Por quê? Foi feito um experimento na universidade estrangeira de pessoas que estudaram sem o mapa mental e com o mapa mental. E quem estudou sem o mapa mental teve um desempenho melhor. Isso significa que o mapa mental é ruim? Não. Mas se você estiver mais preocupado com será que eu estou fazendo o mapa mental da forma correta? Será que aqui é amarelo ou é azul? Eu faço aqui bolinhas ou faço uma nuvem? Se você estiver mais preocupado em fazer um mapa mental bonito do que realmente no que está ali de conteúdo, aí você acaba perdendo a noção de realmente usar o mapa mental como título de aprendizado. Então, só use o mapa mental se você realmente entender bem aquilo que está, entender bem como é que funciona o mapa mental. Aí sim vai ser uma boa ferramenta de estudo. Outra, palácio de memória. O que é palácio de memória? Imagine o The Sims, por exemplo, ou talvez sua própria casa. Você tem um quarto, cômodos, sala, e aí para cada um desses cômodos da sua casa, não precisa ser necessariamente sua casa, você pode criar um palácio, um ponto imaginário. Você imagina, por exemplo, que tem um professor de matemática, e esse professor de matemática ele está segurando alguma coisa na mão, por exemplo, uma bola. E essa bola ele está derrubando, aí ela quica, volta para a mão dele. Beleza. Aí o que significa? O professor de física está derrubando uma bola. Aí o que é que pode me lembrar a fórmula da bola? A fórmula da queda livre de física. A fórmula disso leva em consideração a gravidade, distância, tempo. E aí aquele professor de física que está derrubando a bola, aquela bola leva um tempo. Então a fórmula para poder verificar isso, você pode usar um mnemônico também, é assim, assim, assado. Aí beleza.
No outro cômodo, aquele professor, na verdade, ele está arremessando a bola, enquanto ele está, por exemplo, vamos supor, ele está jogando a bola para cima enquanto ele está andando. Aí o que acontece? Enquanto ele joga a bola para cima e está andando, a bola cai exatamente na mão dele. Por que isso acontece? Porque tem uma fórmula de deslocamento para ele, para a bola poder fazer isso. Então, para cada cômodo, imagine seu professor de física fazendo alguma coisa louca, alguma coisa que lembra uma equação. E aí você cria um mnemônico e aí você vai memorizar essa equação. Esté falou do mapa mental. Aqueles que leem livros vivem mais de uma vida. Isso funciona muito para mim. Até hoje eu sei onde e por que o que é a carinha. Queria que tivesse continuação. Pode ter uma versão parte 2. Posso aprofundar em cada uma das técnicas de aprendizado, sim, sem nenhum problema. Beleza. O palácio de mental ele pode ser utilizado dessa forma. Mas qual é o último conselho que eu gostaria de dar para vocês após toda essa aula? É o seguinte, pessoal. Façam o que fizerem por gosto. Façam dando o máximo de vocês, porque isso vai fazer toda a diferença. Imagine o seguinte, vou contar aqui 2 cenários hipotéticos. Imagine que uma casa está pegando fogo em algum lugar, e aí as pessoas começam a sair das suas casas para ver o incêndio não, para evitar que sejam pegas pelo incêndio. Aí alguém liga para os bombeiros. Passado um tempo, os bombeiros chegam, aí o bombeiro ele começa a tentar apagar o fogo. Só que aí o fogo ainda não foi completamente apagado. Você vê aquele bombeiro enrolando a mangueira. Aí você pergunta: opa, não vai terminar o trabalho não, cidadão? Aí ele fala: não, não, não. Meu tempo já deu. Eu não vou trabalhar mais hoje não. Você consegue imaginar um bombeiro deixando o trabalho dele porque o tempo do trabalho, porque o horário dele encerrou? Não, isso não acontece. Então, quando você fizer alguma coisa, dê o melhor de si. Não faça o que é possível, mas faça o seu melhor. Isso também para os estudos. Quer ver um outro cenário? Imagine que alguém começa a passar mal, não começa a se sentir bem, e aí isso vai piorando, piorando, e ela vai para o hospital. Não é Covid, tá? Não estamos em época de pandemia, não é Covid. Mas essa pessoa, quando vai ser atendida pelo hospital, aí chega o médico, você segura a mão do médico, tá? Supondo que não está no período de Covid, e fala: doutor, por favor, eu estou me sentindo muito mal. Me ajude, me tire dessa. Aí o doutor olha para você: eu farei o possível para você, tá? Se preocupe não. Tá tudo bem. Você confiaria nesse doutor? Falando desse jeito, dizendo que ia fazer o que era possível? Não, você não iria confiar. Mas perceba, se você olhar para um mesmo doutor, dizendo: doutor, por favor, eu tô aqui me sentindo muito mal, me ajude, me tire dessa situação. Aí o doutor olha para você, segura na mão e diz: não se preocupe, eu já passei por várias situações como essa, vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para fazer você melhorar. Você vai sair dessa, não se preocupe. Olha só, esse médico ele passou muito mais confiança para você. Você sente segurança no que ele está dizendo. Da mesma forma, quando você estiver estudando, não se contente em fazer o possível. Se esforce em fazer o seu melhor. Fazer o melhor agora, sentir a dor agora, vai ser melhor para você poder sentir o prazer depois. Que é todas as recompensas que você vai colher por uma vida aplicada a estudos e aprendizados. Então perceba, entender o conteúdo, entender uma aula é temporário. Você pode até levar para uma prova. Mas quando você se dedica a estudar, que é um processo solitário, você ser professor de si mesmo, você vai estar aprendendo. E aprender é eterno. É algo que você leva para a sua vida como um todo. Muito bem, pessoal. Eu encerrei a aula por aqui. Eu agradeço a participação de todas as 17 pessoas que estiveram conosco até o final. Muito obrigado também. Eu, infelizmente, não consegui ler todos os comentários, tá? Mas na medida do possível, eu tentei conciliar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida para fazer, podem aproveitar essa oportunidade agora. Isabelle falou: com a minha turma, o professor Lucas passava o mapa mental no final de cada aula. Exato, era uma boa. O mapa mental facilitava os estudos e também o exercício no final da aula era uma forma de vocês praticarem o que entenderam durante a aula. Às vezes, o exercício propriamente dito, que era feito, é mais importante porque é o momento que você estuda do que o momento que você estava na aula entendendo, usando o mapa mental, por exemplo. Porque o mapa mental é bom porque você consegue fazer as conexões entre os conteúdos e aí você sabe como cada uma delas está dependente entre si. Muito obrigado. Foi a Isabelle que falou. Obrigada, professor, que era a parte 2.
Vamos ver sim a parte 2, vamos aprofundar cada uma das técnicas e entender realmente como cada uma delas pode facilitar o aprendizado. Obrigado, Natália. Fico feliz que gostou, João. Mestre Saitama nunca fez tanto sentido. Muito obrigado também. Nada, Esther. Obrigado pela presença, Wellington. Bom demais. Acaba não. Nada, Damares. Roberto. Massa, pessoal. Sim, gente. Antes que me esqueça, eu vou passar a ata para vocês. Todos aqui que estão presentes, que queiram ganhar um certificado e hora de atividade complementar, 4 horas, vocês podem preencher esse formulário aqui. Quem for aluno da instituição pode colocar o nome e a matrícula, e quem não for, coloca o nome, e-mail, e aí vai receber também o certificado da mesma forma. Tá bom? Daí o formulário para vocês preencherem. Deveria ter feito antes. Aí conta como 4 horas ATC. Massa, Pedro. Obrigado também pela presença. Ansioso pela parte 2. Massa. Conhecimento nunca é demais, sim, exatamente. O aprendizado, eu conheço coisas que talvez vocês não saibam, e vocês com certeza sabem coisas que eu também não sei. E o bom do aprendizado é justamente isso, a da interação. Nós conseguimos trocar experiências, dialogar, e aí um consegue aprender mais do outro. Code pergunta, tem algum livro para indicar? Sim, tenho sim. O livro do Pierre, por exemplo, Aprendendo a Inteligência, a tela está invertida, é um livro muito bom. Ele mostra para você como você pode se tornar um estudante e realmente aprender o conteúdo de verdade. Então, todos aqueles anos que você esteve na escola e não ensinaram você a aprender, aí esse livro mostra aqui como você pode realmente aprender o conteúdo, estudá-lo, e não simplesmente entendê-lo. O formulário não está aceitando respostas. Opa! Isso é um problema. Turma, façam o seguinte. Eu vou deixar aqui um e-mail. Nesse e-mail aqui, todos que tiverem interesse em conseguir um certificado, podem mandar um e-mail para ele, e aí eu encaminho para vocês o link atualizado para receber o certificado da palestra, tá certo? Não se preocupem quanto a isso. Massa. Mais alguma pergunta? Sim, outro livro. Outro livro muito bom é esse aqui, ó. Aprendendo a Aprender. Por que ele é bom? Porque a professora que escreveu esse livro, a doutora, ela era péssima em ciências exatas. Péssima mesmo. Mas ela acabou se tornando professora de matemática. Ela trabalhou no Exército, na área de tecnologia da computação, e trabalhou também aprendendo vários idiomas. E como é que ela conseguiu fazer isso? Ela aprendeu neurociência e tentou fazer com que o cérebro dela se moldasse ao conteúdo. E aí, durante o livro, ela mostra várias técnicas de aprendizado que realmente ajudam você a aprender o conteúdo e não só entendê-lo, mas fixá-lo em sua mente. Aí ela fala sobre procrastinação, fala sobre técnica de palácio de memória, mapas mentais, como você pode evitar realmente a procrastinação e outras ferramentas muito úteis. A diferença entre o modo focado e o modo difuso. Como é que você faz para acessar o modo difuso mais vezes, para você fazer as conexões entre o conhecimento? Aí esse livro aqui, ele é muito bom nesse sentido também. Desculpem, após 1h30, a garganta ela começa a falhar. Tá bem, pessoal? Eu agradeço a participação de todos, vou encerrar a transmissão por aqui e desejo um bom final de semana para todos. Não é bom, assim, foi muito bom ter vocês aqui em plena sexta-feira à noite, aprendendo a aprender, e espero que possamos ter mais oportunidades de aprofundar esse conhecimento tão importante para a vida, porque não é todo dia que a gente aprende esse tipo de conhecimento que podemos levar para a vida toda. E também interdisciplinar, que podemos aplicar em qualquer disciplina que aprendemos em nossas vidas. Tá bem? Obrigado, Code, Esther, o Ilma, Ruth, Egenilton, Pedro. Olha só, quantos participantes. Natália, João, Isabelle, Elisa, Damares. Valeu, turma. Um bom final de semana para todos. Tchau, tchau.